Fala pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre gostos, como a gente pode falar os nossos gostos em francês. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que lembrar é que dentro deste curso a gente aprendeu a falar bastante coisa já. Você já aprendeu a falar o seu nome, você já aprendeu a cumprimentar e a se despedir, conseguiu aprender a falar sua nacionalidade, a sua profissão, tanto a sua quanto a de outra pessoa. Você aprendeu a falar onde você mora, utilizar certinho as preposições a, o, on. Você aprendeu os números, você consegue agora falar quando que você nasceu, qual é a sua data de nascimento, você aprendeu a falar os meses do ano. E você agora vai aprender a falar das coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, as coisas que você odeia, enfim. Tudo que tem a ver com gosto. E para isso você vai precisar de verbos de gosto. Eu tenho certeza que você já deve conhecer um perfume, que é o perfume que tem a ver com o nosso primeiro verbo, o verbo adorer. Adorer em francês significa em português adorar, ok? Então o verbo adorar é um verbo do primeiro grupo. Como é um verbo do primeiro grupo, a terminação dele é regular, ou seja, vai ser a mesma aplicada que nos verbos que a gente já viu anteriormente no curso. Aqui a gente vai separar o ER, a gente vai jogar fora esse ER e adicionar as terminações seguintes. J'adore, tu adores, il adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Perfeito. Depois de um verbo de gosto, que seja o verbo adorer, ou esses daqui que aparecem na sua tela, você vai precisar utilizar artigos definidos. Calma, não se preocupe não. Artigos definidos não é nada mais, nada menos que falar o, a, os, as em português. Então você vai descobrir agora como que a gente fala essas palavras em francês. Depois desses verbos que estão aqui, depois o verbo adorer, que significa adorar. Depois da expressão aimer beaucoup, que significa gostar muito. Depois do verbo aimer, que significa gostar, aimer bien significa curtir. Depois de apprécier, que como você já deve estar imaginando, significa apreciar. Depois temos kiffer, que é uma gíria para falar curtir, gostar. Temos préférer, que significa preferir. E détester, que tenho certeza você já adivinhou o que significa detestar. Depois deles, você utiliza o, a, os, as. Agora, como você vai falar o? Em francês, o é le. Mas também pode ser o ele apóstrofo se a palavra seguinte masculina for começar com uma vogal ou com H. A, em francês, se diz la. E a gente vai usar também o apóstrofo se tivermos uma palavra feminina que começar com vogal depois. Daqui a pouco eu vou te mostrar exemplos. Também se começar com H. O os em francês vai se falar le. E o as vai se falar le também. E aí, independentemente de ter uma vogal ou não, você vai ter que deixar dessa forma. Le. Mas antes da gente ver essas palavras, vamos ver como que conjuga esse verbo. Verbo aimer. Vamos ter as terminações normais dos verbos do primeiro grupo. E aí temos que botar o radical. E aí fica então j'aime, tu aimes, il ou elle aime, nous aimons, vous aimez, il ou elles aiment. Ok? Prestem bem atenção nesse S que vai se juntar. Ils aiment, no plural. Ok? Bom, depois desse verbo, vocês podem utilizar um advérbio. Por exemplo, beaucoup ou bien. Quando vocês forem falar j'aime beaucoup, significa eu gosto muito. Quando vocês dizem j'aime bien, significa eu curto. Eu curto, é uma coisa que não é muito forte. J'aime beaucoup, j'aime bien. E então, vamos ter um verbo aqui
que é um pouco mais chatinho que o verbo préférer. Por que ele é chatinho? Ele termina em ER, então é de boa. A terminação dele é bem tranquila. É a mesma de todos os outros verbos que a gente já viu antes. Só que aí vai ter uma complicação em relação ao radical dele. Por quê? Se prestar bem atenção aqui, vamos ter je préfère, tu préfères, il préfère. E o que podemos observar? No préfère, temos um acento grave no segundo E. Por que isso? Você pode ver que préférer está escrito dessa forma, né? O acento em francês não demonstra a sílaba tônica, ele mostra a sonoridade da letra E. Então aqui, como temos um acento agudo nesse E, a gente vai pronunciar E. Como em Rio Tietê, por exemplo, aqui em São Paulo, Rio Tietê. Ok? É exatamente esse mesmo E. Então aqui fica préférer. Agora, na forma conjugada, fica je préfère. Você pode ver que esse segundo E é aberto. Por isso, a gente tem que trocar o sentido do acento. E fica, então, je préfère com acento grave no segundo E. Tu préfères, il préfère. Agora, no nous e no vous, a gente volta ao nosso verbo inicial, né? Na forma do infinitivo. Nous préférons. Porque a pronúncia é a pronúncia de um E e não de um E, ok? Nous préférons, o acento fica exatamente da mesma forma que na forma crua do verbo preferir, ok? Vous préférez e finalmente il préfère. De novo, temos uma mudança em relação à pronúncia. A gente pronuncia E, então a gente tem que colocar o acento do outro lado. Vejamos agora o vocabulário que você pode utilizar depois das expressões de gosto, depois desses verbos que a gente acabou de ver. Você tem que utilizar palavras, né? Com le, la e les. Vamos ver então uma série de palavras que você vai conseguir adivinhar o que elas significam, porque elas são muito parecidas com o português. Nesta aula não tem falso cognato. Ok? Então não se estresse, não fique com medo, não, que é tudo parecido com o português. E aliás, utilize isso a seu favor, ok? Se você consegue se lembrar, essa palavra é como em português, você vai conseguir ganhar muito vocabulário muito rapidamente. Então vamos lá. J'adore le cinéma. Eu adoro o cinema. Você pode ver que o le é muito importante aqui. J'adore le cinéma. Cinéma é uma palavra masculina, então tenho que utilizar o le. J'adore le cinéma. J'aime beaucoup le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Je déteste le sport. Je déteste le sport. Odeio esporte. Je kiffe, cuidado, é um jeito bem informal de falar que você gosta. Je kiffe le football. Je kiffe le football. J'apprécie le tennis. J'apprécie le tennis. Vamos agora ver palavras femininas. J'adore la gastronomie. J'adore la gastronomie. J'adore la philosophie. J'adore la musique. J'adore la numérologie. J'adore la technologie. J'adore la politique. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de você é sobre a sílaba tônica. Em francês, nós não temos sílaba tônica. A gente vai ter uma sílaba que vai ser um pouco mais alongada. Você não pode falar la numérologie. Você vai falar la numérologie. La numérologie. La technologie. La politique. Ok? Não fale la politique. Ok? La politique. Sempre na última sílaba, a gente alonga um pouquinho mais. Ok? Beleza, vejamos agora as palavras que começam com ele apóstrofo, que são introduzidas por um artigo com apóstrofo. Por que isso? Porque começam com vogal ou com H. J'adore l'économie. Aqui a gente emenda, né? J'adore l'économie. J'aime beaucoup l'histoire. Je déteste l'astrologie. Je kiffe les films historiques. Aqui temos palavras no plural. Je kiffe les films romantiques.
J'apprécie les voyages. J'adore les voyages. Les voyages, as viagens. Uma coisa importante aqui é a pronúncia desse Y. Em francês, o Y corresponderia a dois Is. Então, se a gente dividisse, né, a nossa palavra voyage em duas palavras, seria como se a gente tivesse isso aqui. Voyage. Por isso, não pronuncie voyage. Pronuncie voyage. Voyage. J'apprécie les voyages. J'adore les enfants. J'adore les enfants. Aí a gente vai juntar o les com enfant. J'adore les enfants. J'aime les gens polis. Eu gosto de pessoas educadas. J'aime les gens polis. Je déteste les gens qui parlent beaucoup. Eu odeio as pessoas que falam muito. Cuidado, não esqueça. Não é porque em português você vai dizer eu gosto de. Que em francês você vai ver esse de, ok? Você tem que pensar, beleza, em francês eu falo, em português falo dessa forma. Mas em francês vou falar como se eu dissesse eu gosto a gastronomia. Não tem esse de, ok? Então aí literalmente vai ser j'aime la gastronomie. E você pode ver que está dando super certo, ok? Isso é uma dica para quem gosta de fazer uma analogia com português, que gosta meio que de descomplicar um pouquinho as coisas, pode te ajudar se você pensar dessa forma. Só que aí você tem que fazer meio que um trabalho aí de pensar num português um pouco diferente. Mas eu acho que é uma super dica para lembrar bem das coisas. Agora vejamos a nossa forma negativa. A gente ainda não viu nenhuma forma negativa porque, como a gente estava se apresentando, ainda não tínhamos a oportunidade de falar de coisas que a gente não faz. Agora você pode falar de coisas que você não gosta. Como você vai fazer isso? A forma negativa em francês se forma com duas palavras, o ne e o pas. O ne vai sempre estar antes do verbo. O pas vai estar depois. Então, quando você fala je parle, significa eu falo. Para falar eu não falo, você vai ter que usar o ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Je ne parle pas. Eu não falo. Agora, para o verbo aimer, como vai acontecer? Você vai ter a forma afirmativa aqui. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Na forma negativa, vamos colocar o ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Só que esse ne vai se modificar nesta situação, porque o verbo aimer começa com vogal. Então, não vou ter ne aime, eu vou ter n'aime. Ok? Je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Il n'aime pas. Nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas. Il n'aime pas. Então é isso, nossa aula chegou ao seu fim. Nos vemos na próxima aula para falar um pouco mais sobre os nossos gostos e dos nossos sonhos, ok? Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima.